Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Hoje vamos para mais um vídeo receita, vídeo aula. Hoje eu escolhi um prato que tem a cor, né, da bandeira, uma das cores da nossa bandeira, e é um produto utilizado praticamente em todo o nosso território, né, que é o fubá. A gente vai utilizar então hoje essa polenta mole, tá? Que é a base de fubá, que é a base do milho, da farinha do milho, e vamos também utilizar um produto que é um produto que ele é oriental, mas ele já é cultivado aqui há muitos anos no Brasil. Então o nosso segundo ingrediente que a gente vai usar é esse produto, é um produto que ele vem lá pelos anos 80 pelo Brasil, quando começa a ficar bastante em moda, primeiramente numa fase mais elitizada, os restaurantes japoneses, tá? Hoje o restaurante japonês é extremamente popular e a gente vai trabalhar com um cogumelo chamado shiitake. A primeira vez que eu utilizei esse cogumelo shiitake, deixa eu me lembrar que ano foi isso, em 1992, eu era chefe do Cord, restaurante em Porto Alegre, e aí um dos meus sócios, eu tinha viajado para Chinatown, não me lembro se foi de Nova York ou São Francisco, e ele trouxe os cogumelos shiitakes, que eram naquela ocasião, né, a embalagem toda já em chinês, e japonês, desculpe, e ele era desidratado. E ali então eu fiz o processo de reidratar esse cogumelo, e utilizei ele só com alho e azeite de oliva, e servi para nós no jantar, para mim, para o Biba, e para o Marquese. E desde então eu fiquei apaixonadíssimo pelos cogumelos shiitakes. E depois de frequentar restaurantes japoneses, sempre pedi ele, né? Que é o cogumelo que vinha normalmente, e é típico de vir dos restaurantes japoneses, naquela prancha de ferro, né? Grelha ele, né? E serve ele, então, normalmente colocando ali alguns molhos, como por exemplo o shoyu. Então nós vamos fazer esta receita, tá? Até para quebrar esse paradigma que normalmente polenta é comida de cachorro, polenta é comida de pessoa humilde, polenta é um alimento que ele é muito simplório, né? E na realidade não é. Em outras ocasiões também de jantares que eu cozinhei junto com o Luciano Bossedia, que até então era chefe do Fasano, um dos pratos que a gente fez foi exatamente a polenta a Nero de sépia, né? Então, ou seja, em tinta de lula, com as lulas. A gente fez um molho, esse molho é negro, é escuro por causa da questão do Nero de sépia, da tinta de lula, e servimos ele com polenta. Também já tive a oportunidade de ir à Itália e comer polentas, né, com molhos maravilhosos, como por exemplo também o funghi porcini, tá, me recordo, outra vez em Veneza eu comi eles também com uns frutos do mar, um molho de frutos do mar que foi uma coisa espetacular. Em outros jantares também, em outras ocasiões profissionais da minha vida, eu utilizei o gorgonzola doce, né? E utilizei também com essas polentas, tá? Então a gente tem assim as qualidades de polenta. Normalmente a gente vai usar a polenta usando o fubá. Qual é a característica do fubá? O fubá ele leva bastante tempo para cozinhar. O fubá, para realmente cozinhar e a gente conseguir fazer ele como manda o figurino, né? A gente faz então, coloca o fubá no fogo muito baixinho. Eu costumo usar o mijotê, né, que eu já expliquei para vocês o que é, aquela chapinha embaixo da panela, e ali eu vou mexendo, né, batendo a polenta, e durante 45 minutos, é mais ou menos essa a média, a polenta vai estar pronta e ela cria inclusive uma casca, tá, como se fosse uma outra panela dentro da própria panela. Então, outra coisa, dica, né, profissional, não raspa o fundo quando você for fazer a polenta. E aí eu tô com a polenta pronta. Para mim limpar essa panela, normalmente eu deixo ela de molho na água, de noite, de véspera para o dia seguinte, e no outro dia sai literalmente um molde da panela da polenta que acabou grudando nessa panela. As nonas aqui do Rio Grande do Sul e todas as outras, né, de descendência italiana, sabem fazer polenta como pouca gente sabe fazer. Mas existe também uma linha de polenta, eu vou usar aqui uma polenta instantânea. A indústria então ela acabou modificando algumas coisas na questão da feitura desse fubá, e esse fubá é um fubá de 5, 8, 10 minutos no máximo, a gente tem
uma polenta também de bastante qualidade. Existe ainda também as polentas orgânicas, agora não tenho ido, mas normalmente quando eu frequentava bastante a questão da Serra Gaúcha, eu conseguia pegar dos colonos direto essas polentas orgânicas que eles fazem para a família deles. Mas enfim, não se preocupe com isso. Por exemplo, se você, profissional, tem um restaurante à la carte, onde você vai colocar ali a polenta, eu aconselho que você escolha uma polenta, uma marca de fubá instantâneo, porque daí você vai conseguir fazer ela dentro desse tempo, entre 5 e 8 minutos, e servir ela. Que é diferente quando eu tenho já, por exemplo, um cardápio fixo com polenta mole. Eu vou fazer essa polenta no início do meu trabalho e aí eu vou até a noite toda para manter essa polenta aquecida e ir utilizando. Historicamente, a polenta, né, o milho, ele é original aqui da América. Depois do descobrimento da América, segundo os historiadores, esse milho, então ele foi para a Europa, e aí por isso que os italianos, né, por exemplo, usam o fubá, e tem essa questão da polenta, que ela virou uma alimentação popular a partir mais ou menos do século XVII e XVIII. Anteriormente já existia, tá? Tem registro, a gente vê receitas, principalmente na região do Vêneto, Veneza, que era utilizada então a farinha de grão de bico para fazer polenta, que a gente vai encontrar isso também, principalmente no mundo árabe ali, né? Líbano usa, a Arábia usa, a Índia também usa. Então existem essas duas formas de fazer polenta. A partir do milho, então, a Itália começou a fazer a polenta de milho e não mais de garbanzo, grão de bico. Bom, vamos então à nossa receita. Não esqueça, antes de dar o like aqui, compartilhar o nosso vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais. Vamos precisar para o nosso prato, então, obviamente, o fubá. Como eu disse para vocês, esse fubá é o fubá instantâneo. Essa é uma marca nacional, mas existem marcas gringas também que vocês podem ter. Tá? Para o nosso cogumelo, a gente vai usar cebola roxa. A gente vai utilizar os nossos shiitakes. Só vou mostrar aqui, ó. Essa parte do shiitake eu tiro fora, porque ela é dura, tá? E aí vem um pulo do gato profissional. Eu posso guardar isso aqui e fazer um fundo só com os talos do shiitake para utilizar na polenta, no risoto, na massa, tá? Congelar ele, depois colocar ele para fazer outros fundos. Eu estou usando esse tipo de corte aqui para deixar mais graúdo o nosso cogumelo shiitake. Vamos utilizar alho fresco, pimentão verde, pimenta do reino. Tá? Aqui eu vou utilizar também, fazer uma mistura entre o shoyu e o molho inglês. Tá? Vamos utilizar umas ervas, eu vou colocar alecrim e manjericão na polenta, e vou deixar para utilizar a manjerona no cogumelo. Queijo parmesão ralado. Tá? E aqui eu vou dizer outra coisa também, que a maioria dos cozinheiros profissionais tem mania sempre de mentir. Tá? Eu não fiz um fundo propositadamente, eu estou falando aqui sobre a questão do caldo de galinha. Tá? Esse caldo de galinha é um caldo de galinha industrial, ele é aquele que tem menos sódio. O que eu dou aqui como pulo do gato profissional? Eu acabo diluindo ele em mais quantidades de água do que o fabricante recomenda. Tá? Então isso aí é de muita valia em muitas cozinhas profissionais que às vezes eu não tenho recurso e nem approach financeiro para estar podendo fazer o caldo perfeito, que seria os fundos ou caldos naturais. Então também você pode utilizar, porque é utilizado em vários restaurantes comerciais, tá? Que tenham essa questão de agilidade ou até mesmo às vezes um pouquinho de redução de custo. Tá? Vamos então mãos à obra. Eu vou utilizar uma panela oriental, tá? Que eu vou começar então primeiramente fazer o molho de cogumelo, o refogado de cogumelo, o ensopadinho de cogumelo. Para isso nós vamos para o nosso fogão. Já liguei aqui a nossa chama, eu estou com uma wok, mas pode ser qualquer outro tipo de panela. E eu vou começar então a usar azeite de oliva. Faz um espelho de azeite de oliva. E eu vou começar refogando, tá? Primeiramente com a cebola. Então, nossa cebola roxa em corte de julienne, tá? Eu não quis usar o corte brunoise, que seria aquele pequeno. Até porque eu quero que esse molho, esse tipo de corte vai me ajudar, inclusive, a manter uma trama. Tá? Vai unir mais esse molho no final, como vocês vão ver.
Então eu preciso que comece ela a frigir aqui, ou seja, começar a fritar lentamente. Na metade desse processo, ela vai dar uma desmaiada, ela dá uma murchada, tá? Aí eu vou adicionar o alho. Outra coisa profissional que eu vou dizer para você, muitos sabem, então a gente tem que repetir constantemente. O alho eu nunca coloco junto com a cebola, no mesmo momento que eu vou iniciar. Por quê? Porque o alho tem mais óleo essencial. E aí o alho vai queimar e amargar. Então o alho entra na metade desse nosso processo. Ó, é esse ponto aqui que eu quero que ela fique. Tá? Aqui então agora a gente vai colocar o alho. Eu cortei ele com cacê, como a gente chama, que é mais graudinho assim. Porque o que eu quero aqui, né? Que também na hora da mastigação eu acabe pegando o alho maior. E isso vai fazer com que eu tenha também mais um registro de sabor. Já vou começar a colocar as ervas aqui, que eu vou usar manjerona. Essa manjerona aqui da horta. E mais um pouco. Usem e abusem de erva. Eu vejo às vezes a pessoa colocar 2, 3 folhinhas, isso não vai fazer cócegas nenhuma, né? Aqui eu já vou com os meus cogumelos. Eu vou começar a envolver, ó. É isso aqui que eu quero, ó. Eu falei sobre a questão da cebola estar em brunoise. Ela vai criando uma teia. Isso aqui depois, além da apresentação, a gente consegue ter uma homogeneização do nosso molho. Ó, nossos pimentões. Pimentão eu cortei aqui em macedônia, como a gente chama, que seria cubos, né? Lembrando mais ou menos o que a gente usa, por exemplo, no frango à xadrez. Já vou colocar pimenta do reino. Sal. Ó, sutese, tá? É normalmente o nome desse tipo de frigideira, né? Ó, por quê? Porque eu faço esse movimento, ó. Ou seja, saltear. E agora eu vou cozinhar até que ela comece a soltar um pouco dos seus líquidos para adicionar então o nosso molho inglês e o nosso shoyu. E aí depois então a gente vai dar um break aqui e eu vou então para a nossa polenta. Então ó pessoal, tá bem aqui do jeito que eu quero. Eu quero que fique um pouco crocante, tá? Aqui eu vou adicionar então uma parte do shoyu. Tem que cuidar essa questão de quando coloca esses condimentos, que a gente chama que são líquidos, tá? Para ajustar o sal depois. E uma parte também de molho inglês. Ó, o aroma já ficou bem característico aqui que eu queria. Aqui eu vou adicionar um pouco de água para criar então o meu ensopado. Ó. Aqui tá bom. E agora então eu vou dar um break aqui, que já está praticamente pronto, é uma questão de mais 2 ou 3 minutos para isso aqui estar no ponto que eu quero. E aí eu vou partir então para a minha polenta, o meu fubá instantâneo. Desligando aqui, e estamos indo então para o fubá. Lembrando que eu estou utilizando o fubá instantâneo, você vai utilizar o fubá que não é instantâneo, ele leva 45 minutos. Esse outro a gente vai ficar entre 5 e 8 minutos para ele ficar pronto. Então pessoal, voltando, vamos para a nossa polenta à base de fubá instantâneo. O que eu fiz aqui? Ó,
Eu vou utilizar manjericão, alecrim, tá? E como eu disse para vocês, aqui é o caldo de galinha, tá? Ele não era em pó, eu cortei com a faca e transformei ele em pó. E eu já vou misturar no fubá, tá? As ervas e o caldo. Ó. Então eu já tenho aqui a minha base. E agora eu vou colocar essa mistura do fubá com o caldo de galinha e o alecrim e o manjericão na água fria, tá? Quem me ensinou essa questão de fazer polenta e também pirão em água fria foi a minha tia Liege, tá? Tem muita gente que diz que as nonas, né, que vão até me criticar provavelmente, elas fazem com a água, ou seja, com o brodo fervendo. Eu prefiro sair do start frio, porque é muito mais fácil da gente conseguir dissolver e tem que ter muito muque quando eu faço ela com quente, tá? São duas versões. Então aqui está a nossa água, eu vou utilizar um fouet, e aí então eu vou colocando e vou fazendo esse movimento para que a farinha, né, o fubá, comece a absorver a água. Ó. Isso vai fazer com que a gente não empelote, tá? Existe uma probabilidade muito maior, se você não tem manha de fazer polenta, de empelotar quando a gente faz esse procedimento com a água quente. Se você não tem fouet, pode ser com uma colher de pau, pode ser com uma espátula de silicone, mas o objetivo maior realmente é dissolver o fubá na água. Ó, aqui já foi todo. Deixa eu colocar aqui. Ó. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ligar o nosso fogo. E aí eu vou ficar então por esse... À medida que começar a ferver, eu continuo mexendo até que ela esteja no ponto que eu quero. Que vai ser em torno de 5 a 8 minutos. Eu estou utilizando aqui 2 xícaras de fubá instantâneo para 6 de água. O volume é praticamente o mesmo do arroz integral, que não seja aquele arroz de 20 minutos, tá? No arroz a gente usa 1 xícara para 2, na polenta a gente usa 1 para 3. Então eu tenho 2 xícaras de pó de polenta, né? E eu vou usar 6 de água ou de fundo. Ó, pessoal, então quando começar a ferver, tá? Esse fabricante aqui, ó, começa as borbulhas, ó. Ele pede para que a gente fique 5 minutos. Tá? Mexendo durante 5 minutos até que ela esteja no ponto. Pode ver que já vai, ó, ficando mais encorpada. Cuidado para que essa polenta não caia na mão, porque ela vai fazer uma queimadura. Tá? Mexe. Fogo baixo. E vai fazendo durante 5 minutos até que ela esteja no ponto dela. E cuidem para não se queimar. Ó, pessoal, pronto o nosso cogumelo shiitake, tá? Também pronta a nossa polenta. Vamos agora ao teste dos noves. Ó, consistência dela, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar o queijo parmesão e os nossos refogados, tá? De cogumelo shiitake. Então, aqui tá a nossa polenta, tá? Elevada um pouquinho mais nobre, com produtos mais um pouquinho mais sofisticados, um pouquinho mais gourmets, né? Para a gente servir. Eu vou degustar com um Sauvignon Blanc a nossa polenta. E aí sirvo ela individual ou em travessa e vamos à prova.
Muito bom. Esse tipo de prato é também chamado de comfort food, né? Que são aqueles pratos que lembram comida de mãe, né? Comida da nona. Essa consistência fica aqui. Como eu disse para vocês, por que eu usei esse corte de cebola? Ela une mais o molho, ó. Eu já com um pedaço de cogumelo. O gosto da polenta, dos cogumelos, do shoyu. Na massa da polenta estoura um pouco de alecrim, um pouco de manjericão. E era isso então que eu gostaria de oferecer para vocês. Então, um brinde a vocês. Não esqueça de dar seu like, seguir-nos, né, nas nossas redes sociais e compartilhar esse vídeo para que ele possa circular pelo Brasil inteiro, chegando à mão de todos os profissionais de cozinha, chefes de cozinhas, restaurateurs e pessoal que está a fim de entrar para a parte profissional da cozinha. Uma excelente semana para todos e muito obrigado pela audiência.